LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais um Agrocanal LFZ Consultoria, toda quinta-feira com o Esgoda. Um canal do YouTube para você que gosta do agronegócio, que gosta de vendas, que gosta de marketing. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio, moçada, e o agro não para. Deixe o seu joinha aí no canal do YouTube. E hoje, como não poderia ser diferente, estamos aqui com mais um ícone do mercado do agronegócio brasileiro. Ele falou para mim, quando eu convidei ele para fazer esse bate-papo, será que eu vou agregar? Mas eu não tenho dúvida que o Enio Shinvelski vai agregar. O Enio é meu amigo pessoal, trabalhamos junto na Monsanto. O Enio é gaúcho, nascido lá em Rincão Vermelho, Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, perto de Santo Ângelo, tchê. Isso faz com que ele venha, que nem eu, aqui, nós fazer uma entrevista tomando um mate, né? E o Enio formou-se técnico agrícola, formou em contabilidade, fez uma MBA, ou seja, estudou, evoluiu profissionalmente e trabalhou por muitos anos aí, trabalhou na Pioneer, trabalhou no Grupo Monsanto, que começou como Cargill, aonde eu vim conhecer o Enio lá em Toledo e tive a grata satisfação de poder trabalhar com ele. Como diz o outro, é aquele que não incomoda. Você largava a meta e o nosso amigo Enio fazia. Enio, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Cara, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sei que você tem vários seguidores, merecidamente. Você também eu tenho um amigo e tenho um espelho também para a tua jornada. Eu acho fantástico o trabalho do agro. E a gente começou muito cedo, né? Mas peraí, Enio, como é que você veio para o agronegócio? A tua família lá em Rincão Vermelho, tinha propriedade? Era do campo? Como é que era isso? Cara, eu sou filho de professor com professora, né? Mas meu pai, ele se formou como professor rural, Hum, estadual. Me criei num colégio, né? Morávamos num colégio que era um projeto do governo do estado, né? Que fazia os projetos, escolas rurais. certo. E o diretor era o tipo, ele fazia capatazia rural, então tipo de um semi-técnico, né? Uhum. Aonde ele cuidava da comunidade, das culturas, introdução de raça de porco, latrina, vacina, tudo que tinha na comunidade, né? Formação de clube, de etc e tal. Então era Era o prefeito da comunidade. cara, era ele, o subprefeito e o padre naquela comunidade, né? E aí, você, devido a esse, vamos dizer, incentivo, você resolveu fazer colégio agrícola. Eu fugi porque meu outro. Como é que você estudava lá? Eu ficava a 60 quilômetros de Cerro Largo, onde tinha colégios, né? E naquele tempo era muito difícil, tinha um ônibus por semana quase lá, né? Mas era no sítio, Enio? Era numa comunidade onde não tinha para onde ir, perto do Rio Uruguai, entre o Rio Ijuí, Mas que, tinha luz. que luz de querosene, né, cara? Não brinca, cara. Eu já era Você tomava grandinho. banho naquele chuveirão com balde? Com Esquentava a tudo água? isso, cara, com tudo isso daí, cara. Mas você Olha, cara, sabe, você viu, Enio? Você sabe que tem uma vantagem em tomar banho no chuveirão com balde, né? opa, Não tem aquele fiapo de água fria que a gente tinha no Lorenzetti. não, é ótimo. Mas tudo isso foi vivido, cara, e antes que o pessoal comece a falar, eu repetiria tudo de novo se fosse convocado para fazer. Por quê? Cara, a gente viu chegar a luz elétrica a motor, ficar 2 horas só por dia, toda aquela coisa, mas eu sou o quarto filho de 7, de um professor com professora. E nós tínhamos que estudar, porque desde piá o pai dizia, ó, cara, a herança de vocês é o estudo. E o compromisso dele era largar no segundo grau
te vira, né? E daí tinha um estudando como laçalista por conta dos irmãos, outro estudando seminário por conta dos padres, e aquela choradeira de professor lá com aquele salário que não dava para nada, etc e tal. Digo, não quero ser professor. A gente falava o seguinte, não sabia o que queria, mas sabia o que não Aula queria. você não queria dar. Digo, não, e depois no final do mês, aquela mixaria, digo, não vai dar certo. É, Daí, por causa. e eu tô dando aula hoje com 62 anos. Eita! Não, cara. Daí, então, meu pai tinha umas revistas que ele recebia da Cooper Cotia, etc e tal, e eu me interessava muito pelo agro. E para estudar, eu fui estudar num colégio agrícola em Guarani das Missões, mas isso já era em 69. Olha, eu sou pós a Operação Tatu no Rio Grande do Sul, quando os gaúchos botaram 30 centímetros de calcário em todo o Rio Grande lá, né? Operação Tatu. E sou antes do Randap, sou pré-Randap, né? Então, não existia Ô, isso. Enio, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Eu pergunto para todo agriculino, né? Os que não sabem, os que são novos, aqueles que são formados no colégio agrícola, a gente chama de agriculino. E Sim. tá aqui um grande abraço, né? E os parabéns a todos os técnicos agrícolas desse Brasil que tanto contribuíram e contribuem aí para o desenvolvimento da agricultura e do agronegócio. Parabéns aí, moçada do técnico agrícola, os agriculinos. E a pergunta é: tu roubava galinha, ovelha? Porque porco eu sempre digo que não dá para roubar, que faz muito grito. Tu roubava galinha e ovelha para fazer umas galinhadas à noite no agrícola? Cara, temos duas fases. Tinha uma fase que era muito piá ainda, porque eu fui para o colégio agrícola, né, com 11 anos no Ah, vocacional, né? Então, eu peguei 4 anos de internato de vocacional, né? Ali eu era ajudante da cozinheira para comer um pão com chimia, né? E coisa assim. E explicando também, aos que não sabem o que é chimia. Chimia é uma geleia que pode ser de uva, pode ser de qualquer fruta. E o Enio, chimia é coisa de alemão, e o Enio é meu conterrâneo. O sobrenome do Enio é Szymvelski. Ele é polaco, ucraniano, porra, que nem eu, né? isso. E o único família polaca daquele distrito do Rincão Vermelho, onde que o pessoal, os italianos, alemães se reuniu para ver se era gente, né? Que chegou um professor polaco. Mas isso são outras histórias. E eu peguei 4 anos de vocacional, que era o ginásio agrícola, né? E mais 3 anos de técnico agrícola, influenciado pelo meu diretor do vocacional, que tinha estudado na ETA, em Viamão, e você imagina naquele tempo, eu com 15 para 16 anos, cruzei o Rio Grande Amado todo, fui lá perto do litoral, depois de Porto Alegre, para estudar o técnico agrícola por influência desse diretor, né? Fizemos 3 anos lá, né? Daí sim, daí roubamos até ovelha. Daí era um negócio, tínhamos rancho, eu pertencia ao rancho Amizade. Voltava para casa de quanto em quanto tempo, Enio? Cara, desde o início, esses 7 anos de internato, a gente tinha férias pequenas e férias grandes, né? Então a gente ficava longe 4 meses, 5 meses de casa, né? Correspondência por carta. Cara, ainda bem que o meu pai é professor, sabia escrever, né, cara? Então, E né? aí, Enio, você formou e iniciou tua carreira na Pioneer. Como que você entrou na Pioneer e o que você foi fazer na Pioneer Sementes de Milho? Pioneer ou Bom, Pioneer, em, como queira, né? em 76, a Pioneer nem era Pioneer total, era Proagro Pioneer, porque ela Proagro. era Proagro Pioneer, porque ela fazia parte de. A Pioneer veio junto com uma empresa que era Proagro, uma vendedora de sementes de forrageiras. Só um pouquinho, Enio. Aos meus amigos da Pioneer, que a gente participa de um grupo que são os ex-Pioneer, estamos lá em 140 pessoas. Tá aí uma história bacana que o Enio vai contar para vocês, que foi o início dele, o início que ele começou a sua carreira profissional. Eu nem sabia disso. Na Proagro Pioneer, no ano de
1976. Me conte como é que era isso aí que você estava falando. Como é que era essa ProAgro Pioneer? Cara, vamos dizer o seguinte: entrei em julho e eu tinha ido para Esteio, lá numa feira em Esteio, aquela feira rural em Esteio, e conheci a Pioneer lá, peguei uns folhetos, um chaveiro no tempo de agriculina ainda. Digo, vou trabalhar nessa empresa. Daí, em agosto, junto com o Rubens Haupt, esse Haupt é tio do Haupt, Do Carlos Halp. o Carlos, é A- tio. Abraço aí, E Carlão. eu fomos lá. Carlão, Enio, fizemos entrevista aí há pouco tempo atrás. Uma figuraça, uma figuraça. Então, o É, tio dele, Rubens Halp, te influenciou ou você nem conhecia ele? não, eu fui porque era um conhecido, um cara que era sobrinho dele lá em Viamão, onde eu me formei. Daí fui lá por causa do Rubens Hop, que era conhecido, fui para a casa dele. Que tempo bom, viu, cara? Naquele tempo a gente ia. Os caras te recebiam? Recebiam, ele me levou na página, conheci o Carlos na casa do pai dele, ele tinha uns 12, 13 anos, um gordinho assim, Do né? Carlos Halp? Claro, Ai, ai, ai. Olha aí, Halp, olha as histórias aí, isso, cara. mas eu nem sei se ele lembra, mas eu sei que eu conheci ele brincando com os carrinhos dele lá e coisa, mas bom, daí nós fomos na Pioneer e, cara, não tinha mais vaga para estágio, porque naquele tempo o agriculino se formava e fazia 6 meses de estágio, para depois você virar agrícola, técnico. Daí não tinha, e eu fiquei. Segunda fui lá, não tinha. Daí me mandaram trabalhar lá nas formageiras. Daí eu fui, digo, mas eu não quero trabalhar na formageira, eu vim para trabalhar na Pioneer, eu quero estagiar na Pioneer, não quero, né? Daí foi. Terça, me mandaram embora. Quarta, me mandaram embora. Quinta, me mandaram embora. Na sexta-feira, o Mister Logan disse: Eu quero receber esse xarope aí que está querendo trabalhar com nós. Daí eu falei com o diretor de produção, né? E ele disse: Você quer trabalhar? Eu quero estagiar na Pioneer, né? Você lembra quem era Daí esse diretor de produção? é Mister Logan. Não, o Mister... Logan era, não era o presidente, não, era um. Isso ele era ainda estava começando. Era o Mister Heller que era o presidente na época. Depois foi o Mister Logan. Eu sou mais velho um pouco. Tu tá puxando lá do fundo do baú, né? Cara, o Mister Logan tinha Gentil, tinha, olha, cara, o Gentil de Doné era técnico agrícola. Nós tínhamos o Mariano, Carlos Mariano Dias, que era técnico agrícola, excelente diretor de vendas. Ele que era o cara que trouxe era oriundo da Proagro ainda, junto com Jaime Amonte. A Jaime é um outro Jaime. Daí é muita história. Daí, então, conseguiu o estágio, desde que não desse nenhuma despesa para a Pioneer, né? Eu me viro, né? No segundo mês veio até salário de um Porra, salário. estagiar e começar a trabalhar de graça, moçada. Claro, Prestem atenção nisso. E aí você iniciou aonde? Lá mesmo em Santa Cruz. lá em Santa Cruz do Sul, né? Então a gente fazia a parte de produção, conheci Delmar Brenner, conheci Alceu Becker, que era Meu tudo que Deus. tinha. Ao O seu Alceu Becker. Becker era Falei o meu muito, muito com ele essa semana. Grande abraço, meu amigo Alceu. cara. O Alceu Becker que me mandava embora. Daí eu falei com o Mister Logan, deu tudo certo. Mas dentro de foi 3 meses, daí estava findando o meu estágio, né? Daí a gente foi para fazer os relatórios, coisa assim. Daí o Mister Logan me chamou lá, diz: Ó, Enio, eu não queria você, mas agora nós não podemos ficar sem aqui. E daí, digo, tudo bem, daí trabalhei mais 2 meses, vinha aquele salário mínimo de ajuda, né? Daí eu cheguei para negociar com o homem, digo, patrão, antes eu era
um estagiário, agora eu sou um técnico agrícola, eu quero meu salário, pô. Eu quero din-din. Isso, cara, din-din, cara. Então foi muito legal, assim, essa parte aí, mas a gente era guerreiro, a gente, né, acho que foi muito guerreiro porque todos nós, porque a gente ia para cima e não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nada, era só o E, relacionamento, né? e daí, Enio, dali você já foi para Ponta Grossa ou você teve um outro caminho antes? Teve caminho, porque era produção de sementes, né? Daí então, mas eu era muito velho, né? Com 22 anos, daí, em 3 anos depois, em 79, eu fui incumbido pelo Mister Logan, Gentili, coisa, para abrir uma filial, uma nova usina, UBS, em Santa Rosa. Eu peguei um Fusca, mas naquele tempo era tudo muito fácil, né? Largava o peão assim né? Igual vai lá e faça. E sempre foi assim, mais ou menos, a minha vida, né? Fomos lá, Pedro Carpenedo, mais deputado, dentro de um ano, nós começamos a fazer uma unidade de sementes em Santa Rosa. Então, estava revendo umas fotos ontem aí, cara, para ver um pouquinho. Cara, fomos para Santa Rosa, fizemos a unidade lá. Depois de 2 anos, isso é em 79, em 80 casamos, eu e a Rejane aqui, ela era secretária da PAI, né? Foi para Santa Rosa também, né? Chegamos lá e daí começou a ficar grande Santa Rosa para mim, porque eu estudava à noite, né? Tinha uns 35 funcionários, se mexia o troço, virava 24 horas lá, tinha 20 produtores, etc e tal, e eu fui fazer um curso de treinamento de plantadeira, que sempre foi o meu negócio, regular plantadeira, etc e tal. Daí eu fui para um curso de plantadeira o pessoal de vendas em Santa Cruz do Sul, e lá palestrando cheguei no Mariano Flores Dias, o patrão, a hora que tiver uma boquinha em vendas, eu estou indo, porque não dá para aguentar esse negócio de produção de sementes aí. Daí, Produção de semente é cara, bacana, mas eu quero mexer com plantadeira, é. eu quero ir para vendas, eu quero ir para vendas. Daí, então, é o seguinte, em 1980, a Pioneer tinha um híbrido muito bom chamado Pioneer 3072. Cara, 85% da Batavo, Castrolanda, Arapoti, daquele pessoal de Ponta Grossa plantava esse híbrido. E deu uma em limitospóreo túrcico, acabou. Não colheram nem 30 sacos por hectare. O agrônomo de lá de Ponta Grossa era gerenciado pelo Carlos Verla, né? Não sei se conhece a figura também. Conheço o Carlão. Carlão, daqui uns dias é você que vai para a entrevista, Carlos Verlan. O Carlos Vera tá, cara, fugiu, o cara de lá, o agrônomo lá, fugiu. Daí o Mariano disse assim: Enio, tem uma vaga em Ponta Grossa, te manda, mas você vai chegar lá no caos lá, porque é o seguinte: a Pioneer é uma pessoa, a empresa não grata na Batavo, nem Castrolana, nada, no ABC todo. Tu vai lá, Enio, Persona não grata. persona não grata. Em 1981 chegamos lá com o Fusca velho lá e ninguém queria, cara, parecia desmancha a roda, viu, cara? Eu chegava, sumia, os agricultores sumia. Fomos atendidos numa parada de ônibus com a diretoria, o Mariano e tudo, e o Carlos. Fomos atendidos numa parada de ônibus pelo Hans Peter, em Ponta Grossa, porque não podia entrar na cooperativa, Ah, certo? estavam Fiquei um ano proibido. sabático. Hã? Estavam proibido de entrar na cooperativa. Proibido. Certo. Mas eu sei que vai demorar um pouco, Bruno. Mas eu vou contar aí, ó. É o seguinte, ó. Daí
O Delmar Brenner era responsável, ele tinha vindo dos Estados Unidos, ele era responsável por trabalhos agronômicos ainda, né? Delmar Brenner tem muita história na Cargill também, na Pioneer. Mas daí ele tinha vindo dos Estados Unidos e trouxe uma tal de área Polo Pioneer. E como eu não estava fazendo nada, fizemos em segredo duas áreas Polo, uma em Carambeí e uma em Castrolano. E naquele tempo, os dias de campo era tipo bicho, era uma coisa de louco, né? Tinha uns 80, 100 agricultores que pegavam umas 30 caminhonetes e um ia atrás do outro, ia numa lavoura, e em outra lavoura, não tinha estação de pesquisa, não tinha demonstração, não tinha área demonstrativa, não tinha show rural, não tinha fundação ABC ainda. Era na unha. Era na unha, então tinha uma novidade no fulano, no Beltrano, e ia que nem tipo louco, assim, uma atrás da outra. E eu tinha feito duas áreas polo, mas imagina a área polo, cara, com plaquinha, corredor com feno, demonstrei todo o portfólio novo da Pioneer, plantio, cara, o nitrogênio, adubo, população, espaçamento, eu fiz o diabo, fiz só isso, né, cara? E daí cheguei no Hans Peter e disse, Hans, seguinte, ó, eu vou te mostrar um segredo aqui, ó. Fui lá, até passei esses dias lá, tem um posto de gasolina onde nós fizemos essa área, bem pertinho de Carambina. Daí chegamos lá, cara, digo, ó, Hans, entramos no milho assim, e ele meio contrariado entrou, e quando ele se deu lá, cara, tava um dia de campo com placa, faixa, barraca, é, tudo. Fizemos banner, que nem Estados Unidos, cara. Digo, ó, Hans, a única coisa que eu quero é o seguinte: depois dessa rodada toda do dia de campo de vocês, né? Faz o finalização aqui. Eu só quero essa chance aí, etc e tal. Cara, ele foi facultativo até, porque estava todo mundo obrigado, né? Ó, quem quiser ir, tem a lavoura no endereço tal, 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 tem a área polo. Rapaz, foi Encheu de muito bom. gente. Veio todo mundo, fomos aplaudidos, teve choro de diretor de empresa. Cara, foi muito bom. E ali foi. São as histórias de sucesso, né, Enio? Ah, Isso, pessoal, a gente tem esse agrocanal aqui para que a gente possa levar para você que está iniciando histórias de sucesso como essa do Enio. E aí talvez seja a diferença da insistência e da persistência, né? Onde você é persistente em cima de um objetivo e que você está queimado no mercado, mas você tem que resolver, né? Que foi o que o Enio fez e no final isso é agraciado, né? Com isso que ele falou, né, cara? Teve até choro de diretor de empresa, teve todo mundo, ou seja, essa primeira batalha eu venci, né, Enio? foi. Cara, foi muito bom, porque daí, dentro de um ano e pouco, e quando nós fizemos, junto com o Roberto, depois a plântula, eu saí da área de assistência técnica e fui, e a Pioneer está num processo de colocar representantes comerciais digamos, mais técnicos do que o pessoal antes era baseado em cima de cerealistas e coisa assim, né? Aham. Daí a gente pegamos junto com o Roberto Jaspes, fizemos a plântula, etc e tal, Ó, foi muito só bom. para vocês saberem, se eu não estiver errado, Enio, a Plântula é uma empresa que hoje é a Disco, né? Que trabalha com discos para plantio de milho. O Roberto Jasper, ou Jasper, como Sim. pronuncia, né? Iniciou isso junto com o Enio. Então, olha que história, moçada. Nós que Eu, tanta plantadeira regulamos usando o disco da Disco, o Enio é um dos fundadores disso aí. mas, Esgoda, a questão do disco de nylon, vou contar bem rapidinho, porque senão o troço aí vai Não, demorar. vamos conversando. Em 82, eu tinha
fiquei em Ponta Grossa limando disco de ferro, que eu já tinha feito lá na Semiato, lá em 77, por aí, eu fui para a Semiato fazer disco de ferro, etc e tal, fundido. Depois, em 80, lá em Ponta Grossa, eu fiquei limando disco de ferro na fazenda Lúcio Miranda, cara, 15 dias limando para não devolver semente. O cara tinha 5 mil hectares lá e limava. Ajeitando os buracos do disco com a Cara, lima. para Lima. E em 80, e daí nós fomos para a reunião de vendas, cheguei lá para falar sobre plantio direto, e passei na mesa do Jaime Amonte, que trabalhava com. Ele tinha vindo dos Estados Unidos, trabalhava com sorgo na Pioneer, e me mostrou uns disquinhos de nylon para sorgo, e me mostrou um disco. E tem para milho também. Cara, eu fui lá na reunião de vendas e igual, cara. Eu não vim mais falar de plantio direto, eu vim falar disso daqui, ó. Peguei o disco de nylon e coisa assim. Daí eu peguei e mostrei meu garrão, como diz o gaúcho, que estava com uma bolha de sangue ainda, de tanto ficar limando o disco, rapaz. Daí foi, e o pessoal de vendas, todos eles, era uma convenção, era uma reunião do Brasil inteiro, que dava uns 20 mais ou menos na Pioneer, né? Daí, todo mundo, é verdade, é isso, babá. Tanto que eu fiquei em Santa Cruz do Sul, nem voltei para Ponta Grossa, né? Fiquei em Santa Cruz do Sul, que a família era eu e a Rejane, né? Daí nós ficamos 4 meses lá e fizemos o primeiro disco de nylon, os primeiros 3 discos de nylon dentro da Pioneer. Você fez isso dentro da Pioneer? Da Pioneer, ó. Então nós fizemos o vermelho, o verde e o preto, né? E vinha numa caixinha 4 discos com anel que a Pioneer dava dentro de uma caixinha assim e mandava para. Mas aonde que tu achou empresa? Achou uma empresa lá, fizeram o molde e vão fazer disco? Em Santa Cruz do Sul tinha a Mercury, que trabalhava com nylon, raquete de tênis, coisa assim, fazia borrachinha para a escola, Mercury. Moçada, para, Enio. Moçada, vocês estão entendendo essa conversa, cara? Assim nasceu o disco de nylon, meu amigo Eni Chimvelski. Cara, então. Que história, cara. Foi muito bom. Mas daí, então, vamos continuar para chegar na Suci Disco. Cara, eu era como é que eu vou dizer assim? O tal do dinheiro não fazia muita coisa. O negócio era fazer, né, cara? Dando possibilidades aí, que nem dizer assim, aquelas. Daí eu tive essa chance na Pioneer de fazer o disco, ficamos 3 meses fazendo, e fizemos o modelo, mandamos em caixinhas para todo o Brasil. Daí foi o seguinte, eu continuava em Ponta Grossa, lá no meu trabalho, e quando fui virar representante, o Mariano chamou lá e disse, Enio, pega essas tranqueiras de disco aqui, que a Pioneer está vendendo, está se preocupando mais com disco, com troca, com disco que não chegou, do que com semente de milho. Então, aqui estão as matrizes, e coisa assim, te vira. Então, tu vai ficar representante comercial da plândula e você te vira. E nesse esquema todo, tinha um engenheiro mecânico, que era da Mercury, que já estava trabalhando na Pioneer, que ele me ajudou a fazer o disco dentro da Mercury, com as matrizes, etc e tal, né? Que é o Jorge Asman, ele foi engenheiro mecânico dentro da Pioneer também, e nós fizemos uma sociedade. Eu era bom de cálculo, né? Eu peguei, ganhamos as matrizes, né? O Roberto era sócio também, daí 50% ficou com a plântula e 50% ficou com o Jorge, quer dizer, eu já fiquei com 25%. Mas tocamos uma empresa, cara, foi muito bom. Fizemos os discos de nylon, fizemos disco de sorgo, fizemos o disco de soja, né? Com o Roberto aí, plantando 14 caroços por metro, quando plantava 30. Ninguém comprava e não usavam, achando que essa população de soja não dava, mas isso é bem outra história. Mas fizemos a Socidisco, ela se especializou, cara, vendemos discos, milhões de discos no Brasil inteiro aí. Mas, Enio,
E aí você era o representante comercial da Pioneer e aí você veio parar na Cargill. Como é que foi essa história de você sair da Pioneer e vir para a Cargill? Vamos assim dizer, você foi Vou, para o vou- concorrente. Eu sou torcedor do Coxa, do Curitiba. Jamais eu ia jogar no Atlético Paranaense. Eu quero que o Atlético vá para o inferno. Desculpa meu amigo Ribeiro e meu amigo Luiz da Pioneer, mas eu não gosto do Atlético. E você saiu da Pioneer e foi trabalhar na Cargill? Como é que foi isso? Cara, é muito simples. Eu tenho umas histórias, talvez, que a gente vai deixar para, A né? outra Mas é o história? seguinte, é, na verdade, nós ganhamos, eu e o Roberto, nós ganhamos como o melhor representante do Brasil. Ganhamos 2 viagens para os Estados Unidos. Certo, Uma, ele e outra, eu. Ele foi na frente, né, para os Estados Unidos, e estava acontecendo algumas coisas na Pine, certo? Porque tinha acontecido na Decalb algumas coisas, que virou Brascalb. certo. Então, tinha umas diretorias, vamos dizer assim, dentro da Pine, que queria fazer a mesma coisa, né? Fazer uma Brás Pioneer aí, né? Entendi. E daí o Roberto, como foi convocado e foi na frente, como o grande, nós éramos uma revenda que dê sucesso no Brasil, um dos diretores da Pioneer convidou ele para fazer uma abertura lá, antes da reunião de prestação de contas do Mariano Dias. E o cenário do Roberto era totalmente positivo, e a apresentação do Mariano era, né, para fazer inviabilizar, tipo assim, como um negócio aqui, etc. E nessa ida para lá, voltou o Roberto desempregado. E ofereceram para mim, rapaz, em Ponta Grossa. Digo, cara, se eu tivesse ido no lugar do Roberto, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia falar a verdade para o time lá, né? Então, eu digo, cara, e a gente é meio burrão, eu podia ter pego a Pioneer lá em Ponta Grossa, né? E o Roberto ficado de laranja, né? Mas no tempo não tinha essas ideias. Não tinha essa malícia, né, Enio? Não, então, num ano nós fomos campeão de venda, sucesso e na convenção da Pioneer e fomos desempregados no outro, né? O Cláudio Peixoto, que ficou, e a Erna, a secretária da Pioneer, vocês conhecem? Sim. O Mariano mandou a missão para desempregar a gente, desligar a gente, vamos dizer assim, e ele ficou um mês de férias. Quando voltou, diz a primeira coisa que ele perguntou: e daí, já desligou a planta? Diz, não, Mariano, veja bem, ó, é o seguinte, se até amanhã não tiver desligado, vocês dois vão para a rua também. E assim que eu fui, né? Era o estilo Mariano de ser. E daí eu fui para. Daí ficamos com a plântula, né? E o Alceu Becker já estava na área, né? Então já estava na área, estava tudo certo. E daí o pessoal, o Tavares convidou, o Tavares e o Roberto convidou a plântula para ser representante da Cargill na área, e o Roberto não aceitou, né? Porque ele achava que era reversível a situação com a Paina. Daí eu peguei e me desliguei do Roberto e da plântula e coisa assim, E e falou: eu vou. eu vou, né? Não quero nem saber, eu vou. Você ficou quanto tempo na Cargill em Ponta Grossa? Eu não fiquei na Cargill em Ponta Grossa. Então não tinha região para mim. Então o Tavares fez uma área para mim. Pegou a Arapoti, que era um núcleo de tecnologia, e pegou abaixo de Santo Antônio da Platina, fez a região Venceslau Brás, né?
quase um reinado lá, né? Tinha uma tecnologia só em Arapoti e o resto da região era Pinhalão, cara, Sengés, Jaguariaíva, Siqueira Campos, onde nasceu meu Itaipi, pai. Siqueira Campos, cara. Eu peguei a Só um área. pouquinho. Éder Colnago, que um dia depois veio a fazer essa área aí, morando lá em Venceslau e companhia. Um abraço, Éder. E aí você. Cara, eu vendia, eu peguei a área com 3.600 sacas de milho de 20 quilos, né? E daí eu larguei na mão do Éder com distribuidor e com 85% da área do Porto de Cargill, derrubamos a Agrocerce naquelas vendas para a prefeitura e etc e tal. Cara, o Éder ganhou o reinado, por isso que ele é príncipe, viu? É o príncipe, ele ganhou lá, pegou a área lá. E continua, não sei se até hoje lá, porque eu não sei, não, né? Ele tá por lá, mas até esqueci o que o Éder tá fazendo. Mas e aí você foi parar em Toledo? Daí, então, é o seguinte, tinha um tal de Chico que trabalhava aqui na região, pela Cargill, Palotina, etc e tal, e ele foi contratado pela Pioneer. E daí o Tavares mais o Soares inventaram ó, vamos ter que dar um troco na Pioneer. Me trouxeram achando que eu era Pioneer, né? Me trouxeram para cá, né? É, e daí, nessa vinda para cá, era uma região. Que ano era isso, Enio? Eu até estou dando uma olhada aqui, porque é em 94. Fevereiro de 94 eu vim para cá. Foi. Março eu fui fazer dia de campo ainda junto com o Éder, passei a região para o Éder lá, né? E isso daí é o seguinte, era um cenário bem difícil, porque a Copagro estava extinta aqui em Toledo, e era um grande canal, e as distribuidoras, que era Rede, Esperafico, Herb West, Agrícola Horizonte, um pouco, etc e tal, fazia a festa aqui, né? Defentécnica e outras. Então, eu cheguei aqui numa área que a Cargill estava na Rede, nas cooperativas, mas sem um canal Copagro aqui, certo? Isso aí foi em 94. Mas eu estava dando uma olhada, eu cheguei em fevereiro de 94, março de 94 eu fui entregar a área para o Éder. Hoje, nós recebemos uma placa essa semana aqui da Câmara de Vereadores, em comemoração a 30 anos de Clube do Milho de Toledo. Existe até hoje. O E Enio. esse Clube do Milho, cara, eu fiquei impressionado porque, olha, eu vim em fevereiro, em junho de 94 nós já tínhamos um Clube do Milho formado em Toledo, né, com 25 Pessoal, agricultores. o Enio foi meu concorrente quando eu era um representante comercial em Palotina e o Enio era o representante comercial Cargill e ele fazia Palotina também, ele, o Luciano Jalotto, né, o Paulo Alves, né, faziam essa região e desculpa a palavra, mas essa nhaca desse Clube do Milho me incomodava mais que porco solto. Por quê? Porque eu era um representante da Pioneer, eles trabalhavam, né, com a Irrede muito forte, eu tinha a revenda Irrede e a Cevale para trabalhar, e o Clube do Milho tinha os melhores agricultores de Palotina, faziam parte do Clube do Milho. Pensa numa inveja que isso me dava, eu tinha vontade de matar esses homens, né? Mas então foi uma grande sacada. Criou-se o Clube do Milho, né? Assim nasceu o Clube do Milho. Nós já tínhamos alguma coisa, porque o Soares era extensionista, etc e tal, ele gostava muito disso. Cara, tem muita história aí, né? Mas quando eu cheguei em Toledo,
numa reunião de vendas, chegou um rapaz aí chamado Paulo Alves, pedindo quase uma misericórdia para tirar ele lá do Paraguai, etc e tal. Digo, ó, tudo bem, mas desde que você mora em Palotina lá, porque o pessoal da RE e da Cevale queriam alguém em Palotina, ninguém ficava lá, todo mundo ficava em Toledo. Daí o Paulo aceitou. Tinha o pessoal da Cianamide, que era amigo dele, tinha e tal e coisa, e ele aceitou, cara. Foi muito bom, ficamos 2 anos aí. Daí ele foi fazer um curso nos Estados Unidos lá para se O aprimorar. Paulinho Feijoada E ele ficou feijoada por causa de um concurso de produtividade. fez E uma ele, feijoada com 80 quilos de feijão e 2 orelhas de porco, mais ou menos. cara, era tão frio que congelava no prato lá. Daí ele pegou o apelido, cara, para essa gauchada da feijão aí é duro. Daí ele pegou o apelido Paulinho Feijoada. Cara, mas foi excelente. Ele Ô, foi. Enio, assim, ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi um representante comercial e um RTV depois de sucesso, porque depois eu acabei indo para o Grupo Monsanto, né? Acabei indo para Goiás e tal, e de repente voltei para o Paraná para trabalhar com o André Dias como meu líder, né? E chegando lá, eu tinha você e o Gilceu Rec como os RTVs, né? Mais experientes. Por quê? Porque a Monsanto comprou a Cargill, e as pessoas deixaram de ser representantes comerciais, passaram a ser RTVs, e eu lembro que eu coloquei vocês dois numa sala e eu disse assim: eu preciso da ajuda de vocês. E nós tínhamos sido concorrentes, né, ele? Mas isso nada tinha a ver uma coisa com a outra. Eu preciso da ajuda de vocês para tocar esse negócio. E basicamente, eu vou dizer assim, ó, Enio, meio a meio, aquela equipe era tocada por você, Gilson, e por mim. Vamos dizer que vocês, como RTV, eu dividia meio a meio o risco de sucesso da coisa, né? E a pergunta é: o RTV daquele tempo, você acha que ele é muito diferente do RTV de hoje? Eu acho que é. Em função do quê, Enio? O que que a gente fazia que esse cara não faz, ou o que que a gente não fazia que ele faz, que vai trazer sucesso para ele hoje? Como é que tu tá vendo isso? Eu. É muito difícil uma resposta bem objetiva, né? Mas eu acredito que a gente sempre criava, ajudava e participava a criar a solução, né? E hoje eu vejo que muita gente quer receber a receita pronta de como fazer e como, né? Então existe muita interferência, eu acho, de na personalidade, né? Então antes a gente tinha uma personalidade Enio, tinha uma personalidade Gelceu, tinha uma personalidade Sgoda, etc e tal. E hoje eu vejo o seguinte, que talvez as empresas que ficava muito personalizado na pessoa, no representante. E elas quiser que eles foram para tipo assim, não era importante o Enio, a importante seria a Monsanto ou seria a Decalb para poder substituir como fazem no químico e coisa assim. Mas eu diria o seguinte: para sementes é personalidade. A pessoa que está lá é que faz acontecer A diferença. a diferença. E esses meninos que estão vindo agora, eles vêm vindo nessa mentalidade e também sempre receberam as coisas semi-prontas ou com a ajuda de terceiros. E quando eles se deparam com certas situações, aí eles patinam, Pipocam, não consegue sair do enrosco. né? Eu sempre digo assim no meus treinamentos, Enio, que a gente é pago, né? Para duas coisas na vida, né? Por que que uma empresa me paga? Ela me paga para duas coisas.
para dar resultado e para resolver problema, né? E não para criar problema ou esperar que alguém resolva o problema por nós, né? Então, basicamente é isso que você está falando aí, né? Talvez a gente possa botar a isso o termo atitude, né? Sim. Ter atitude para fazer com que essas coisas aí aconteçam, né? O Enio, e aí você ficamos junto aí bastante tempo, basicamente lançamos DKB 330, né, da Decalb, tivemos muito sucesso, 747, companhia limitada e tal. E aí eu saí da Monsanto, o Enio ficou mais um bom tempo, se aposentou. E aí o Enio ouviu umas conversas aí que você continua com a paixão incomensurável por milho ao ponto de começar a fazer um material? É isso? É o seguinte, é um projeto bem longo, eu vou ser bem rápido. Ele foi inspirado já pelo Juarez Pinto Guterres, um pesquisador lá que depois você vai dizer que eu explorei ele no final, Era aquele né? velhinho que se aparecia com ele É. lá, o chaveirinho? Daí então ele inspirou uma pessoa da produção de sementes da Cargill, que é o Mauro de Zanetti, né? E nós fizemos uma coleção antes dos organismos não modificados, das, digamos assim, dos eventos biotecnológicos e tal, transgênicos e coisas assim. Nós fizemos um banco de germoplasma fabuloso, certo? Nós temos ainda esse banco de germoplasma. E quando nós lançamos o Wildega, né, lá em Palutino, num belo dia de campo, eu cheguei de volta, fui aí no Zé, que é outro, o José Schultz, que é outro sócio, e digo, ó, pode fechar a câmara fria aí, que você fama água abaixo com os nossos materialzinhos ali. Então já tinha um projeto desde 97 que é formado. Mas ele trabalhava nisso, formando um material, formando uma Ele, genética? ele trabalhava nas populações, coisa assim. Mas ele, na verdade, mantinha o banco de germoplasma, né? Mas Porque eu desculpa, da vi onde que veio esse banco de germoplasma? de toda a região aí, etc e tal, antes Começou a do fazer. começou a fazer, ele começou a pegar de todo o material genético que tinha de milho, né? E fez esse banco de germoplasma. Daí nós, com o lançamento do Hildegard, a gente fechou a câmara fria, né? Daí, em 2000 vamos ver aqui, até eu anotei aqui, 2019, quando começou a pipocar os eventos tecnológicos, a lagarta do cartucho já não estava dominada, etc e tal, abrimos de novo a câmara fria, né? E daí o Mauro estava trabalhando exclusivamente nisso, na parte de campo, etc e tal. E daí recebemos ajuda também de um pós-doctor aí, né? O seu Adilson Schuster, que veio da Pioneer, Dow, Codetec, e trabalhamos ali no campo, escondidinho ali nos Schultz, debaixo de um galinheiro ali, né, tchê? Mas fizemos em 2023, fizemos o primeiro híbrido comercial, fizemos os híbridos comerciais, né? Foram para todas aquelas etapas, e em 2023 plantamos já, em pré-comercial em 22, em 23 já plantamos os híbridos, são muito competitivos, são todos convencionais, né? Da, e ano passado, Como agora, é que chama a marca? mais genes, tudo junto. Mais de maíz, de milho? Mas não é maíz, é demais também, então ficou, né? Ah, É mais milho, mais genes, mais né? gente. Mais genes. E hoje eu tô, como você sabe, eu passei a minha parte comercial para outro colega, né? Mas E de novo o Enio não quer ganhar dinheiro?
Chega. Não, cara, estou com 67 e eu e a Rejane nós temos algumas coisas combinadas desde, né, para a gente viver essa outra fase fora, né? Entendi. E viajar um pouco e Curtir a vida. curtir os netos e etc e tal. E o material, Mas Enio, assim, voltando um pouco no material, o material é competitivo em termos de produtividade? é, cada um tem o seu nicho, né? Mas como ele é convencional, etc e tal, ele tem um custo menor de introdução e sobra bastante dinheiro para você fazer quimicamente, digamos assim, o controle de alguma coisa. Mas ele é muito estável, a sanidade dele é fantástica, as questões, então, porque foi feito por milheiros, né, cara, da região. Então, ele atende essa região muito bem aqui. E o pessoal. Material, para o pessoal saber, o material safrinhável nesse oeste do Paraná é safrinha, né? Não tem safra de verão de milho. Exato. Então, ele tem precocidade, ele tem um grão muito sadio, ele é um melhorador, inclusive, né? Os agricultores que plantaram eles têm ali de Pérola Independente, os Pandini, né? Então, tem esse pessoal do Clube do Milho, o Zé Scholz mesmo, né? Então, a gente produz, vende tudo que produz, né? Mas o problema nosso da Maigenes é investimento. Cara, uma unidade de beneficiamento, uma UBS, etc e tal, nós não fazíamos ideia que era tão caro, tão difícil. O maquinário que vai dentro, existem terceirizações, coisa assim, mas também sai caro, né? Então, como o nosso produto não tem nenhum transgênico, nada para poder cobrar, né? Ele fica bastante caro para terceirizar a produção. Entendi. Enio, nós estamos chegando a 1 hora de conversa, né? É uma conversa extremamente agradável. Quando eu digo que eu aprendo coisas, Enio, com esses bate-papos nossos, eu aprendo e com força. Esse negócio Proagro Pioneer, esse negócio da onde nasceu um disco de plantio de nylon, são coisas que eu vou guardar para mim aí como mais um conhecimento adquirido, né? Isso aí não tem preço, né? Eu queria assim, Enio, você é um case de sucesso, tá? É Porque isso. você saiu lá do, como é o nome? Do Rincão Trincão Vermelho, vermelho. né, para fazer colégio agrícola. Você contou toda essa história maravilhosa tua, chegou aí hoje aos 67 anos, um vitorioso por onde você passou. Eu queria que você deixasse um recado, Enio, porque você, como você mesmo falou, está entrando para uma nova fase da sua vida, que é aproveitar a vida em outro lugar, curtir neto, curtir filho. Mas eu queria que você deixasse para essa meninada que está começando, que não saiu com 11 anos de idade do Rincão Vermelho, mas que está saindo da faculdade agora com 22, 23 anos, né? Que você deixasse um recado de como é que eu faço para ser uma pessoa de sucesso. Ou seja, Enio, não necessariamente você ser sempre o primeiro, não é esse o caso, mas é você estar competindo, você está na briga, você está disputando por medalha. Qual é o segredo, Enio? Deixa um recado para essa gurizada, faz favor. Bom, primeira coisa que eu indico é o seguinte: tem que ser honesto. A honestidade, primeiro, já consigo fazer aquilo que você sabe fazer, e se tu não sabe fazer, tem que perguntar para quem sabe fazer. Observar quem está fazendo bem, quem está tendo sucesso, e ver o que que ele está trabalhando, quanto tempo que ele está, tenha paciência,
seja um aprendiz de feiticeiro, como a gente diz, né? E seguir por essas pessoas que estão hoje tendo sucesso na região. Tenham calma, né? Não queiram antecipar nenhum processo. A experiência, eu acho que é uma das melhores acertos e erros. O sucesso está em acertar um pouco mais do que errar, né? Então, eu acredito que essa honestidade para consigo aprender e seja cumpridor das obrigações, né? Então, quando você tem uma responsabilidade, pega uma área para tocar, coisa assim, você é responsável não só por teu sustento, você é responsável por toda a comunidade, pela empresa que você está trabalhando. Muita gente depende do teu trabalho e tem que se conscientizar dessa responsabilidade, né? Então, eu acho que e a gente às vezes fazendo só o que é de obrigação para mim, o sucesso vem por acréscimo. Ele é uma causa assim que você não busca o sucesso pelo sucesso, mas você trabalha, faz o teu melhor e ele vem Como consequência. como consequência, né? Então, Muito bom. é Enio, isso. muito bom. Enio, eu gostaria de te agradecer aí, né? Essa conversa agradabilíssima que tivemos, né? Estamos hoje aqui num sábado de manhã, começamos a falar às 7 horas da manhã, moçada. Num sábado, vai ao ar na próxima quinta-feira, né? E o tempo passou rápido na nossa conversa e a gente se divertiu aqui. Enio, muito obrigado pelos teus ensinamentos, pela tua participação e dizer para você, meu amigo, que eu admiro você como profissional e admiro você como ser humano. Isso aí é outra história, um pouco mais longa, mas te admiro como ser humano. Obrigado por ter participado aí do Agrocanal LFZ Consultoria. Eu agradeço de coração a oportunidade, né? E eu também desejo sucesso para ti. Continua com sucesso e com todo você. E os meus amigos também continuam com sucesso. Eu acho que eu me espelhei neles e essa comunidade aí, ela é uma comunidade que faz o agro, que faz o Brasil e que eu acho que o Brasil deve a essa tua comunidade aí toda esse sucesso que tem, né, de alimentar esse mundinho aí, tá bom? Valeu, Enio. Obrigado, Goda, obrigado mesmo de coração. Muito obrigado. Estivemos aqui em mais uma quinta-feira com Esgoda no Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify. Deixe seu joinha aí. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Vem comigo toda quinta-feira com Esgoda. Enio, grande abraço. Muito obrigado, meu amigo.